Vocês viram que a Via 3 teve que se explicar por conta do acontecimento das lojas americanas? A empresa soltou um novo fato relevante informando que, ao contrário da Americanas, ela está 100% com a contabilidade em dia. E é sobre isso que iremos falar hoje, todo esse alvoroço que aconteceu com a Americanas e como isso respingou nas suas concorrentes do setor que deu o que falar. Então bora pro vídeo. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Novo Investidor. Meu nome é André Luiz e serei o narrador de hoje. Amigos, para quem não se desligou do mundo e está acompanhando o que aconteceu nas últimas semanas, sabe que o caso escandaloso, para dizer pouco, que aconteceu com as Americanas. Código da ação AMER3, que veio a público informar uma dívida não declarada corretamente de 20 bilhões de reais. Posteriormente surgiu a notícia que ela teria uma dívida total ali de 40 bilhões de reais e que a empresa pedirá um processo de recuperação judicial. Olha o tamanho da encrenca. E claro que o mercado reagiu negativamente, e a Americanas viu sua cotação cair um pouco mais de 70% nos últimos dias, e perdeu cerca ali de 8,6 bilhões de reais em valor do mercado, que antes eram de 11 bilhões. Afinal, ninguém ficou contente de saber que a empresa possui uma dívida maior que 4 vezes seu próprio patrimônio. E esse escândalo acabou respingando em todo o setor de varejo, e a Via Varejo, com o código Via 3, teve que lançar um novo fato relevante explicando aos investidores que a dívida não esclarecida pela Americanas se encontra dentro dos seus demonstrativos financeiros da empresa, além de estarem controlados. E é sobre isso que iremos comentar. Bom, antes de falar desse fato relevante informado pela Via 3, vamos explicar essa dívida que a varejista possui que a Americana simplesmente não informou de forma correta aos investidores. E ela se chama risco sacado. Normalmente o varejo e as empresas desse setor compram as mercadorias com seus fornecedores e possuem um prazo de pagamento, sem a necessidade de pagar na hora. Ou seja, aquele celular que você comprou na Americanas, a empresa só terá que pagar daqui a um tempo ao seu fornecedor. Todos funcionam assim. E o que acontece é que a empresa pede para um banco assumir essa dívida e pagar ao fornecedor. Assim, a empresa deixa de dever ao fornecedor e agora deve a alguma instituição financeira, normalmente com prazo estendido. Essa dívida no último trimestre declarado pela loja americana foi de 5 bilhões. Agora veio à tona que na verdade era algo em torno de 20 bilhões. Olha a diferença. O que veio saltar em muito a dívida da empresa, que antes declarada de 9 bilhões, passou para algo em torno de 33 a 40 bilhões de reais, conforme vimos nas últimas notícias. E necessariamente vai precisar de uma grande capitalização para continuar operando. Não dá para a empresa manter uma dívida dessa sozinha. Agora vamos falar sobre esse fato relevante divulgado pela Via 3, dando esclarecimento ao mercado quanto a sua situação. A empresa informou no último dia 12 de janeiro, onde a Via afirmou que as operações de risco sacado, um dos motivos para o rombo de 20 bilhões da Americanas, está registrado nas demonstrações financeiras em conformidade com todas as normas internacionais de contabilidade, onde a empresa disse: para fins de esclarecimento, no terceiro trimestre de 2022 e anteriores, detalhamos respectivas operações em uma linha específica no balanço patrimonial denominada Fornecedores Convênio e na nota explicativa 14A, na qual descrevemos a operação, incluindo a taxa de juros média incidente. Por fim, a empresa esclareceu que as despesas de juros são registradas no resultado como despesas financeiras, como deve ser. Essa dívida, por sua vez, como podem ver, está demonstrada de maneira controlada nas operações da Via 3. Amigos, a única coisa que pode ser descontrolada sempre vai ser a sua vontade de deixar o like nesse vídeo e se inscrever aqui no Novo Investidor. Fala sério, rapaziada. Se você gosta do nosso conteúdo, não esquece. Agora vamos de volta pro vídeo. A Magalu, em comparação, por exemplo, não utiliza financiamento bancário para pagar os fornecedores com prazo extra. Pelo contrário, a companhia auxilia bancos parceiros fornecedores na antecipação de recebíveis. Assim, ela vira devedora das instituições financeiras, mas o pagamento é feito no mesmo prazo concedido pelo fornecedor. Então, por exemplo, se o fornecedor já tinha dado o prazo ali de 60 dias para a Magalu pagar ele, o que agora o fornecedor faz é pegar o dinheiro primeiro com o banco assume a dívida e em 60 dias a Magalu tem que pagar o banco, mesmo prazo do fornecedor. E todos esses valores são lançados na mesma linha de fornecedores no balanço da empresa, novamente estando tudo bem declarado. Quando esses contratos são feitos de risco sacado, a média do setor é ampliar o pagamento por um prazo de 60 a 90 dias. A Americanas, por outro lado, para você ter uma ideia, ela estendia esse prazo ali em 360 dias. Além disso, a empresa não informa em seu balanço as operações financeiras relacionadas aos fornecedores. O grande problema disso é que quanto maior o prazo que o banco dá sobre a dívida, também maior os juros.
padrão. No caso da Americanas, a empresa usa um prazo extra bem maior do que o mercado utiliza, o que também eleva seus custos. Considerando que havia, por exemplo, a taxa de juros desse contrato chega a ser de 19% ao ano, para um prazo médio de 90 dias. Então imagine o prazo destes juros em 360 dias. E em quesito de comparação, a Magazine Luiza possui essa dívida em algo em torno de 8,6 bilhões, enquanto a Via possui uma dívida ali de 9,6 bilhões. Antes, a Americana havia declarado que essa dívida dela era de 5 bilhões. Na realidade, ela chega ali quase aos 20 bilhões, conforme vimos, mesmo a Americana sendo menor que a Magalu e a Via. Assim, esses compromissos bancários que foram mascarados nesses últimos anos fazem com que a Americanas hoje tenha juros muito acima que precisam ser pagos e a empresa não tem recursos para isso. E todo esse evento só mostra novamente todo o risco que o setor de varejo possui, não só sobre as margens líquidas, que são muito baixas já, ou recebíveis de longo prazo, mas também pela grande necessidade que o varejo possui que o país e as pessoas estejam bem para continuar comprando. Quem não se lembra é que a Americanas foi chamada de Amazon brasileira no passado, mas hoje a empresa apresenta um rombo insustentável. Investir no varejo no Brasil é tomar um risco, e todos os investidores têm que estar bem cientes disso, e sempre de olho em aproveitar o bom movimento que a empresa de varejo tem. Mas deixa aí nos comentários o que você acha desse setor da nossa economia e se você pretende investir em alguma dessas empresas. E para aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais em outras empresas de outros setores mais sólidos aqui do Brasil, vou deixar esse vídeo sobre o pagamento de dividendos da Taesa, código da ação TAE11, que está no setor de transmissão de energia que dificilmente é afetado, independente da crise. Então dá uma olhadinha lá, pessoal. Bom, senhoras e senhores, eu agradeço a todos que ficaram até o final. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e eu vejo vocês em uma próxima. Fui.